Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Riner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje nós vamos falar sobre um livro que pra mim é mais do que especial, que é esse aqui, Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Então, Bia, roda a vinheta e aí já a gente volta com a resenha desse livro. Olá, leitores e leitoras! Então, a Suzanne Collins fez de novo. Ela lançou outro livro sensacional. Amanhecer na Colheita conta a história do Haymitch, da edição que ele participou de Jogos Vorazes e principalmente fala sobre o poder da propaganda. Então, esse vídeo, como sempre, vai ser dividido em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, spoilers e considerações finais. Lembrando que na seção de spoilers, a Beatriz, minha querida e lindíssima editora, vai colocar um timestamp para tu conseguir pular caso tu não queira receber spoilers. Tá bom? Já aviso que esse vídeo vai ser bem longo, então já aproveita, curte, comenta e compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para tu receber todas as notificações de quando o meu vídeo é lançado, que atualmente está sendo de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da internet da Dona Beatriz. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Ao amanhecer do dia da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, o medo toma conta dos distritos de Panem. Nesse ano, em comemoração ao massacre quartenário, o dobro de tributo será levado de suas casas. No Distrito 12, Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado, só quer sobreviver ao dia e passar um tempo com a garota que ama. Mas, ao ser escolhido, todos os sonhos de Haymitch desmoronam. Ele é separado da família e da namorada e é enviado para a capital com outros 3 tributos do Distrito 12, uma menina que considera quase uma irmã, um rapaz viciado em calcular chances e apostas e a garota mais arrogante da cidade. Conforme os jogos se aproximam, Haymitch compreende que está tudo armado para o seu fracasso, mas parte dele deseja lutar e deseja também que essa luta reverbere muito além da arena mortal. Então essa é a sinopse. Considerações iniciais. Então, eu acho que esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, porque mesmo nas considerações iniciais tem alguns pontos muito importantes que podem ser recebidos como se fossem spoiler. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar as considerações iniciais, eu vou avisar quando vai começar a sessão de spoilers, e essa sessão realmente vai ser muito grande, porque eu vou falar muito sobre o livro, e aí no final, obviamente, vai ter as considerações finais, com todos os meus comentários, minha recomendação de se vale a pena ler ou não, se vale a pena comprar ou não, e aí tudo isso sem spoilers. Depois desse vídeo eu gostaria muito de fazer outros 2, que é um deles falando sobre a sequência de todos os livros na série, fazer tipo um pegadão, assim, bem resumão, e a outra parte fazer uma árvore genealógica com todas as conexões que existem nos livros, tipo fazer um mapa assim, porque realmente esse livro ele entrega muita informação que a gente ainda não tinha visto e que eu considero particularmente bastante valioso pros livros. Mas vamos lá. Esse livro, pra mim, ele é o mais sofrido de todos os da série, de longe, assim. Ele também é o mais difícil de ler, porque ele é tão sofrido, porque eu não tô brincando quando eu digo que eu fiquei chorando igual uma criança pequena lendo esse livro, assim, porque ele realmente desperta várias emoções que eu vou explicar mais sobre isso nas considerações finais. Então, algumas coisas a gente já sabe, tem um rabo aqui, é de um gato, daí pra câmera, dá um sorrisinho pra tia do YouTube. Pra quem já leu a trilogia original, e é fã, principalmente, já sabe o que vai acontecer o que aconteceu, na verdade, né, com o Haymitch, qual é o final da história desse livro, e eu acho que é por isso que ele é tão tenso, porque tu fica esperando que aquela coisa que tu sabe que vai acontecer, tu fica esperando que ela não aconteça. E eu lembro exatamente de como eu me senti a primeira vez que eu li Jogos Vorazes na minha vida, assim, eu ganhei o box inteiro de presente da minha tia, beijo tia Paty, quando eu tinha do meu aniversário de 12 anos. E pra mim foi uma mudança muito grande, assim, porque eu me apaixonei instantaneamente pelo livro, eu devorei os 3 livros, eu reli várias vezes, daí depois eu assisti todos os filmes. E pra mim foi uma virada muito grande, principalmente na literatura, porque foi a primeira vez que eu fui apresentada pra esse tipo de universo um pouco mais pesado, entre aspas, onde também tinha todo um lance político por trás. Eu ainda sou muito viciada na história, em toda a simbologia, em toda a origem, de onde que veio as ideias, de onde que vieram os easter eggs, esse tipo de coisa, que se vocês quiserem eu posso inclusive trazer mais no vídeo aquele que eu falei sobre a árvore genealógica. Mas caso tu não acredite que esse livro, ele me afetou tanto assim, eu vou colocar aqui, vou pedir pra Beatriz colocar aqui algumas provas. Beatriz, vou te mandar umas fotos, elas são levemente cringe, levemente constrangedoras, vamos tentar tratar com respeito, coleguinha, tá? As fotos, ó. Foi a tia Paty que tirou as fotos, tá?
Então tá bom. Enfim, eu lembro realmente, muito vividamente, assim, o que eu senti a primeira vez que eu li, mas reler essa série, porque agora com O Amanhecer na Colheita, eu meio que dei uma revisitada nos livros anteriores, e reler com uma perspectiva adulta e muito mais letrada na literatura mesmo, porque agora eu sou formada em escrita criativa, ele tem um peso completamente diferente. E ele é um livro, na minha opinião, muito mais adulto do que eu achei que fosse na época que eu li lá quando eu era criança/adolescente. E eu acho que esse livro traz essa parte sombria muito bem, porque ele é a ponte perfeita entre a Cantiga dos eu tenho um problema em falar esse nome. Cantiga dos Pássaros e Serpentes e de Jogos Vorazes. Ele é a ponte perfeita. Inclusive, Suzanne Collins, chega aqui rapidinho que eu sei que tu tá assistindo meu vídeo, obviamente. Deixa eu te falar um negócio. Eu queria muito dois livros que tu lançasse, tá? Um deles sobre o primeiro Jogos Vorazes, primeira colheita, porque eu queria muito ver qual que era a reação de choque das pessoas descobrindo que elas literalmente teriam que lutar até a morte. Gostaria muito de saber como é que foi o primeiro mesmo de todos. E, em segundo lugar, a outra ideia, no caso, né, que eu queria muito, eu queria um livro que fosse sobre os Jogos Vorazes, pode ser daí de quem tu quiser, mas eu queria ver todas as perspectivas de todos os tributos. Tipo assim, a gente tem todos eles como protagonista, entre aspas, sabe? A gente tem a perspectiva de todos eles, porque aí a gente não sabe quem vai morrer, quem vai viver. A gente pode ser que a gente torça pra 5 pessoas e nenhuma delas vença, entendeu? Só que a gente fica ali meio como público, meio como tributo, porque a gente tá assistindo, mas ao mesmo tempo a gente tá participando. Então assim, eu realmente gostaria muito de saber se a senhora poderia fazer isso pra mim. Obrigado, tá? Faça acontecer, fazendo um favor. Agora vamos voltar, porque eu fui meio longe, né? Mas assim, a gente descobre justo na hora que a gente abre o livro que o dia da colheita é o mesmo dia do ano do aniversário do Haymitch, que por sinal é dia 4 de julho, o que é uma ironia maravilhosa que a Suzanne quis colocar no livro. Pra quem não sabe, Panem é pra ser os Estados Unidos, tipo, daqui a muitos e muitos anos. Basicamente, Estados Unidos pós-apocalíptico, assim. E 4 de julho nos Estados Unidos é o dia da independência deles lá. Então, é meio que uma metáfora bem interessante aí. Mas então a gente já aprende que o dia da colheita é o aniversário do Haymitch. Nessas próximas páginas, a gente vê a realidade do Haymitch, principalmente no aniversário dele, mas a gente vê qual é a realidade dele. Então, o Haymitch, ele tem uma mãe viúva, ele é filho de mulher viúva, ela é uma lavadeira, eles são da costura, que é a parte mais pobre do Distrito 12. Ele tem um irmão mais novo chamado Sid, de 10 anos. O pai dele acabou falecendo num acidente de uma mina. E no dia do aniversário dele, ninguém comemorava na casa dele, não só porque eles não tinham dinheiro, mas também porque grande parte do dia eles ficavam preocupados em serem sorteados, né, em ser sorteado, e o resto do dia não parecia muito justo ali comemorar enquanto tinham duas crianças que, obviamente, daquele local que obviamente seriam levadas para uma muito provável morte. Então, sobre o pai do Haymitch, correm boatos de que ele era um rebelde e que ele mesmo causou o incidente na mina. Isso a gente não sabe se é verdade ou não, mas certamente isso seta aqueles cenários que a gente tem sobre o Haymitch, sobre como ele age, sobre como ele responde as coisas. E aí, nesse ponto, eu acho um lance muito interessante entre o paralelo entre ele e a Katniss. A Katniss também entrou nos Jogos Vorazes quando tinha 16 anos. A Katniss também era filho de mãe viúva. O pai dela também morreu num acidente de mina, de carvão. E ela tem um irmão mais novo, no caso, a irmã dela, né? Que é a Prim, mas aqui a gente tem o irmão mais novo, que é o Sid. E tem uma pessoa de confiança ali perto, que a gente já vai mais falar sobre isso, com o Haymitch. Então, o paralelo entre os dois é muito parecido. Enfim, ele levanta e logo antes do raiar do sol, inclusive, e ele vai pro serviço dele, ele recebe ali um feliz aniversário da família dele, e vai pro serviço dele, que é logo além da cerca ali pra floresta, onde a Katniss, inclusive, costumava ir pra caçar. Mas então, ele vai lá pra fazer o serviço dele, só que ele não tem 18 anos ainda, então ele ainda não pode trabalhar na mina. Só que ele precisa trazer dinheiro pra casa, porque né, a família ali já não tem muitas condições. Então ele vai trabalhar com a Hattie. Hattie é uma senhora muito legal. Ela basicamente faz manguaça, literalmente, tá? Ela faz álcool e o Haymitch ajuda ela a fazer álcool. Tipo, manguaça mesmo. Só que qual que é o lance? O Haymitch não bebe, não gosta de beber, não gosta do gosto da bebida e, inclusive, não acha que é uma coisa boa, porque, basicamente, todo o dinheiro que ele estaria usando para sobrevivência, tem gente que gasta ali, né, em birita. Então, ele não entende muito bem, mas é o que paga as contas, então é o que ele faz de viver. E isso, inclusive, é ilegal
ali no Distrito 12. E aí tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro, é muito estranho a gente ver o Haymitch sendo tão negacionista em relação à bebida quando a gente conhece ele pela trilogia original sendo um alcoólatra irreparável, basicamente. Então é um paralelo muito... são quilômetros de distância, entende? Entre essas duas pessoas. E o segundo lance é que a Harry, por ser aniversário dele, então primeiro dá uma garrafa de bebida pra ele e fala aqui, ó, presente pra tu, se tu tem idade pra ir pros jogos, tu tem idade pra beber. E ele fala, obrigado. Ele realmente fica muito agradecido, por quê? Porque ele poderia trocar essa bebida por din-dins. E a outra coisa que ela faz é, tá liberado pelo teu dia, teu aniversário, também é a colheita, então pode ir pra onde tu quiser. E aí nisso, então, ele vai ver a Lenora Dove. Lenora Dove é a namorada do Haymitch. A Lenora é membro do bando. Se tu já leu ou se lembra da cantiga de sapos e persentes... Não, a partir de agora eu vou começar a chamar assim. Cantiga de sapos e persentes. Se tu lembra de a cantiga de sapos e persentes, tu vai lembrar que as pessoas do bando eram aquele grupo de músicos nômades ali, né? Que ficavam viajando e tocando suas músicas ali, enfim, até que a capital proibiu eles de viajarem e colocou eles todos no Distrito 12 e forçaram eles a ficar ali, então impedindo eles de viajar. De quem que também era do bando? Lucy Gray, que é a menina dos sapos e persentes. E daí aqui a gente tem uma grande tradução que se perde do inglês pro português, porque eu comecei a ler o livro em português mesmo, e aí eu percebi que tinha algumas incongruências ali no que estava sendo falado. E aí eu fui ver a versão em inglês, e a versão em inglês realmente faz muito sentido. Tipo, a Lenora Dove, porque ela é do bando, todos eles têm nomes, todas as pessoas que pertencem ao bando têm algum nome relacionado ou a algum poema, ou alguma música, alguma balada, alguma coisa assim do tipo. Lenora é em homenagem àquele conto do Edgar Allan Poe, que é O Corvo. E Dove quer dizer cinza. Também pode significar pomba, mas nesse sentido, em inglês, significa cinza, um tom de cinza. Ela é da família Baird, que é o mesmo, inclusive, sobrenome da Lucy Gray, né? Da cantiga dos sapos e persentes. E ela é órfã e ela é criada por 2 tios. Isso meio que faz tu pular, meio que de imediato, e assumir que ela é filha da Lucy Gray. Aí depois tu para e pensa um pouco e pensa, não é realmente possível. É impossível, porque foi 40 anos atrás. E ela sumiu 40 anos atrás, a Lucy Gray, então não tem como muito, né? A Lenora é uma pessoa muito rebelde em si, assim. Ela já foi presa 2 vezes, mas ela foi solta rápido porque ela tinha 12 anos. E ela é uma pessoa que incita muito frases e músicas que ali falam sobre revolução, digamos assim. Só que o Haymitch fala pra ela que ela é louca, que ela precisa ficar porque não tem como, né? E aí, nesse ponto, ela fala uma coisa muito interessante. Porque o Haymitch tá comentando ali sobre o aniversário dele, ser a colheita, que o aniversário dele sempre ia ser uma colheita. Então, nunca era muito comemorado. E aí, nesse ponto, ela fala, não é porque os jogos acontecem anualmente que eles precisam acontecer. Então, basicamente, ela fala sobre como os jogos não são inevitáveis. Tipo, os jogos começaram 50 anos atrás. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que começaram há 50 anos atrás. Então pode ser que eles não continuem daqui a algum tempo. Então ali a gente já começa a ver um pouco do tema que a Suzanne Collins quer trazer para a história. Então assim, a Suzanne ela trouxe 3 temas muito grandes nessa história, que é... Peraí que eu vou conseguir falar essa palavra. Inevitabilidade. O lance da propaganda, de como a propaganda influencia as pessoas. E principalmente sobre como os poucos controlam os muitos. Então, esses são os 3 temas principais desse livro, que por sinal eu vou falar mais sobre isso nas considerações finais, mas eu achei genial. A Lenora, então, dá pro Haymitch um presente de aniversário dele. Para de pensar besteira, sua salafrária. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. É um negocinho, tá? De ouro dourado. Beatriz, coloca a capa aqui, fazendo favor. É isso aqui que ela dá pra ele de presente, tá? Exatamente isso aqui. Isso aqui parece ser uma coisa meio decorativa, mas na verdade é um acendedor. Acendedor, pra quem não conhece, é coisa pra fazer fogo, tá? Daí a gente vai voltar pro tópico colheita. Como a gente tinha visto na sinopse, a gente está num massacre quartenário. Isso quer dizer que a cada 25 anos, a capital resolve fazer uma coisa assim mais festa, mais animada.
povo animado, os gay, né? Pra fazer uma coisa um pouco mais diferente, assim, poxa, 25 anos de história, não vamos deixar cair na mesmice? Então, quando a gente vê lá na frente, quando são os 75 anos, que é a Katniss que participa, o que eles resolvem fazer de diferente? Eles pescam os tributos de dentro dos baldes dos já vencedor de cada distrito, porque agora tem vencedor de todos os distritos para poder competir. Nesse, eles resolvem dobrar a quantidade de pessoas por distrito, ou seja, ao invés de uma menina e um menino, seriam 2 meninas e 2 meninos, totalizando 48 pessoas dentro da arena. Lembrando que só uma saía viva, ou seja, 47 crianças vão morrer hoje. Hoje não, né? No dia da arena. Ali, vão morrer ali. Então tá na hora da colheita, o Haymitch tá bem nervoso. Ele, na verdade, ele fica mais nervoso em relação a Lenora Dove do que com ele, mesmo que ele tem basicamente 40 vezes o nome dele ali dentro. Ele precisou pra pegar comida pra casa e tal, então a gente sabe que cada vez que tu precisa de alguma ajuda da capital, tu coloca o teu nome mais uma vez ali dentro. Então, e as chances eram basicamente duplicadas dele ser escolhido, porque eram 2 meninos ao invés de 2 meninas. Então, ele tem basicamente 40 vezes o nome dele ali dentro, o que é muito perigoso para esse tipo de sorteio, né? Então, chega ali a criatura que vai tirar o nome do pote, que se chama Drusilla, e ela é realmente eu não considero ela uma pessoa, eu considero ela uma criatura. E aí ela começa a tirar o nome primeiro das moças. Ela vai lá, puxa um nomezinho, Luella não sei o que do que. Puxa o outro. Marisela não sei o que. Beleza, Lenora não foi escolhida, tá ótimo. Passamos para os meninos. Minha palma já começou a suar, porque eu já sabia o que vinha ali, né? Puxou o primeiro nome. Wyatt não sei o que. Óbvio que ia deixar o nome do Haymitch por último, né? Puxa de novo. Will Stone alguma coisa. O Haymitch não foi sorteado. Beleza, gente, acabou o vídeo. Tchau, até semana que vem. Não. O Haymitch não foi sorteado. Então, como é que ele entrou nos Jogos Vorazes aquele ano? O que acontece? Esse último menino que foi sorteado, ele olha pros cantos, pensa, já vou morrer mesmo, e larga correndo. Só que assim, acontece que às vezes é um pouco difícil escapar com uma bala na nuca. Tu concordas? Pois é. Então assim, ele acaba sendo desvivido ali, né, por um dos pacificadores, porque ele tentou fugir. A Drusilla, que é essa tal criatura, porque todo mundo entra em pânico, fala, todo mundo deita no chão. Todo mundo deitou no chão com a mãozinha na cabeça, porque, né, em quadro. Aí a Drusilla fala, pô, não podia ter esperado o menino entrar no beco antes de atirar, olha a bagunça que fez. Ótimo pensamento. Aí nisso, um dos pacificadores fala, a gente vai precisar de outro menino. E é ali que a gente também entende que a transmissão não é ao vivo como a gente sempre achou que fosse. Ela tem uns 5 minutos de delay. Ou seja, eles têm 5 minutos para regravar a parte dos meninos sendo chamados com esse novo participante como se nada tivesse acontecido, para então, ali, né, globalmente, entre aspas, né, mostrar para as pessoas que foi exatamente isso que aconteceu e não aconteceu nada mais. Por quê? Porque isso poderia incitar uma rebeldia extra das pessoas, né, de um cara tentando fugir dos jogos. Ou seja, eles ali começam a dar uma olhada em quem que eles podem pegar para mandar para lá. Nisso, a mãe do menino que foi baleado tá entrando em pânico, em desespero, porque ela só quer chegar no filho. E a Lenora Dove, vai até lá e começa a tentar... Pra quê? Se enfiar no meio. Ela vai lá e tenta convencer um pacificador a deixar a mãe se despedir do filho por pelo menos 1 minuto, porque ela provavelmente nunca mais vai ver ele. E aí, nisso, um pacificador vem por trás e tá pra dar uma pancada na Lenora. E aí, nesse momento... o Haymitch levanta e vai pra frente pra defender a Lenora. E aí, nisso, 2 pacificadores pegam ele, largam na frente da Drusilla e falam, pronto, a gente tem o nosso segundo aqui. Ou seja, o Haymitch, assim como a Katniss, foi pros Jogos Vorazes por tentar salvar alguém que ele ama. Só que foram situações muito diferentes, porque o Haymitch tinha o nome lá 40 vezes e não foi sorteado nenhuma. A Katniss tinha o nome dela lá, acho que 18 ou 19 vezes, também não foi sorteado nenhuma. Mas tu entende como que... Enfim, eu fiquei puta. Nesse momento a Drusilla, ela explica pra todo mundo de pé, todo mundo na posição, todo mundo não sei o que a gente vai ter que regravar os meninos sendo chamados. O Wyatt, que já subiu no palco, ela manda de volta pro lugar dele, tira ali de dentro o papelzinho, lê o Wyatt não sei o que, puxa ele dentro, como é que é o teu nome? Haymitch Abernathy. E aí gravam ele subindo e aí todo mundo fica tipo meio... O que acabou de acontecer? Nesse meio tempo a Lenora tá entrando em pânico, obviamente, porque ela sabe que o Haymitch foi escolhido porque ele tentou defender ela, porque senão provavelmente ele não teria sido escolhido. Mas, um grande pé capá, e aí a Drusilla, que é essa criatura que tá ali, que ela é pra ser tipo a F de Jogos Vorazes, tá?
ela vai ali na frente e fala, olha, como punição por vocês do 12 ter sido o escroto, ninguém vai poder se despedir da família. E aí a galera começa a entrar em pânico, porque todo mundo quer pelo menos se despedir da família, né? Só que aí entra um personagem importante que é o Plutarque. Tu lembra do Plutarque? Pois é, esse cara aqui que tá na Revolução, na Rebelião Rebelde, lá na frente, ele tá aqui. Só que ele aqui ainda é um assistente audiovisual do Distrito 12, da Drusila. O que significa que ele chega pra ela e fala assim, pô, Drusila, deixa eu pegar o menino aqui, o Haymitch, porque a reação dele e da família não foi sincera. É porque ele já sabia que ele ia, então eu preciso regravar com eles. Dela, tá, tu tem 5 minutos. Ele puxa o Haymitch, puxa a família e vai falar... O Haymitch, tipo assim, ninguém vai fazer isso. A gente não vai dar corda pra capital. E o Plutarque fala o seguinte, se vocês gravarem do jeito que eu quero, eu dou 2 minutos pra vocês se despedirem. Aí eles começam a encenar da forma que o Plutarque quer. Começam a encenar pras câmeras todo aquele desespero, toda aquela surpresa, toda aquela coisa, etc e tal. E aí realmente eles ganham aquela despedida. E a despedida eu acho que foi uma das cenas mais difíceis pra mim, porque a Lenora vai embora. E só quem se despede dele é a mãe e o Cid. Eu vou comentar mais, não vou poder comentar não, porque é spoiler. Então, esse livro, ele parece muito mais brutal do que os outros, tá? Porque, assim, nos outros, tipo na trilogia original, a brutalidade, ela vinha nos jogos. Os tributos eram muito bem tratados pela capital e pelos funcionários todos. Por quê? Porque o tributo estando mais feliz, ele se sente mais acolhido e logo ele gera um entretenimento melhor para as pessoas que estão assistindo. Nessa época não tinha esse tipo de pensamento. Então, lá na época dos Sapos e Persentes, a gente vê a brutalidade, mas a gente vê da perspectiva do Snow. Então, é o Snow vendo a brutalidade acontecer. E aqui a gente vê o Haymitch sofrendo essa brutalidade. Então, eu acho que o livro, ele é brutal em todos os momentos desse livro. Ele é muito pesado. É o melhor livro da série, com certeza. É só daí, então, depois dessas gravações, depois da despedida, que eles, então, vão pro trem. E daí, do trem, seguem pra capital. Lembrando que é aniversário do Haymitch, que toda essa treta tá acontecendo, e a última visão que o Haymitch tem da Lenora é ela chorando de longe, vendo o trem embora e gritando. Então, que alto astral! É muito importante falar que o Plutarque, nessa hora que o trem parte, ele fala sobre a importância dessas imagens mais dolorosas, assim, serem colocadas pra mídia. Tá? Serem transportadas para as pessoas. Por quê? Porque assim eles têm uma possibilidade de ganhar simpatia pelo público, assim conseguindo patrocinadores, que inclusive é mais um paralelo muito bom que a Suzane trouxe para todo esse lance de propaganda. E é muito importante para o governo, que controla tudo, para o sistema, que os jogos continuem. E para isso acontecer, as pessoas precisam pensar que aquilo precisa acontecer, que aquilo vai acontecer e que não tem como parar isso, então é melhor nem tentar. Porque a gente sabe que qualquer ato de rebeldia pode te causar a morte ou algo até bem pior. Enfim, aqui acabam as considerações iniciais. Eu sinto que eu podia falar muito mais, só que também eu tô muito no início do livro, eu sinto que se eu falar um pouco mais, talvez eu seja um pouco apedrejada e xingada, porque podem ter coisa aqui que algumas pessoas consideram spoilers. Então, a Bia vai colocar aqui um timestamp para eu não me abranger muito mais. Então, a sessão de spoilers vai ser longa, já tô te avisando. Mas, se tu não quiser essa sessão de spoilers, tu pode passar direto para considerações finais quando essa barrinha aqui estiver cheia, tá bom? Então, para quem tá indo direto pra lá, até depois. E pra quem fica, a sessão de spoilers. Como a gente é mais íntima, eu não vou ter tanto medo, assim, de olhar pro roteiro, porque são 19 páginas de roteiro. Então, assim, eu vou precisar de um pouquinho de ajuda, tudo bom? Então, assim, eu sinceramente não sei nem por onde começar. Então eu acho que eu vou continuar de onde eu tava e aí eu vou acrescentando coisas conforme a narrativa da história vai rolando, tá? Então, os outros sorteados do Distrito 12 são a Luella, que é essa menina de 13 anos, então ela é super novinha. Ela é quase uma irmã pro Haymitch, eles são relativamente próximos, assim, ela é vizinha dele. E eles têm uma história muito fofa que quando eles eram menores, o Haymitch chamou ela de queridinha. E aí ela ouviu aquilo e saiu por uma semana inteira falando pra todo mundo que eles, na verdade, eram namorados, mas uma semana depois ela começou a falar que outro cara era namorado dela porque deu pra ela um sapo ou alguma coisa assim. Mas é muito fofo porque tu lembra de como o Haymitch chama a Katniss. O Haymitch chama a Katniss de queridinha.
Então é mais um paralelo sobre eu preciso proteger essa pessoa. E é muito fofo. Além dessa menina, a gente também tem o Wyatt, que é esse menino que eu acho que assim, que menino infeliz, sério. Por quê, tá? O que acontece? O Wyatt tem 18 anos. Isso significa que se ele não fosse sorteado agora, ele nunca mais seria. Seria o último ano de colheita dele. Ele estaria pronto pra ir trabalhar nas minas e viver o resto da vida dele infeliz e com fome, mas ia viver o resto da vida dele sem ser brutalmente assassinado. Além disso, o Wyatt é tipo uma pária da cidade junto com a família dele, porque a família dele meio que roda assim uma casa de apostas ilegais. E a temporada que eles mais fazem aposta, mais recebem aposta e mais gerenciam com, inclusive, os pacificadores, é na época dos Jogos Vorazes. Ou seja, eles basicamente rodam uma casa de aposta que aposta nas crianças que vão nos Jogos Vorazes. O que é uma grande ironia do destino, considerando que ele mesmo agora tá indo para os Jogos Vorazes e provavelmente sendo alvo de muitas apostas por aí, né? Então, mas também não tiro o mérito que ele é muito bom em matemática e probabilidade e estatística, tá? É isso. E daí, a outra participante feminina também, que essa é importante, é a Maisie Lee. A Maisie Lee Donner é uma menina que a gente já ouviu falar na trilogia original. Ela é uma das filhas gêmeas de um dos homens mais ricos da cidade. Ela é considerada muito arrogante. A família dela tem uma loja de doces e o pai dela é pra ser o próximo prefeito da cidade. Ou seja, eles têm um poder aquisitivo realmente muito bom. E a Maisie Lee é aquela pessoa que tu ama odiar. Em resumo. Inclusive, a Maisie Lee, ela te falei que ela é gêmea, né? Então, a irmã gêmea dela, que é a Mary Lee, vem ser a mãe da Mad Undersea, que na trilogia original é a melhor amiga da Katniss no Distrito 12. Inclusive, no filme a gente sabe que ela consegue lá o tordo naquele mercado de pulga, eu esqueci o nome, no prego. No livro, quem dá esse totem de tordo pra ela é a Mad, ou seja, é a sobrinha da Maisie Lee, que é essa menina que foi sorteada agora. Inclusive, o token, o tordo, era uma herança de família que originalmente pertenceu a Maisie Lee, ou seja, ela tá diretamente ligada com a Katniss em relação ao símbolo. Então, o símbolo que se tornou ali o símbolo da revolução, na verdade, veio da Maisie Lee. De qualquer forma, uma das coisas que me chamou muita atenção na história da Maisie Lee mesmo é que a família dela é muito influente, como eu cheguei a falar, né? São muito ricos e tudo mais. E eles, quando estão sendo arrastados pro trem, os tributos, a família da Maisie Lee tenta subornar os pacificadores pra trocar ela com outra menina ou só pra deixar ela fugir de qualquer forma com todo o dinheiro que eles têm. E os pacificadores, tipo, ignoram, tipo, cagam pra ele, assim. E essa parte me pegou muito, porque nas proximidades dele, ele era uma pessoa extremamente poderosa, ele era uma pessoa com muito poder aquisitivo. E mesmo sendo uma das pessoas mais poderosas, ele não chegava nem ao nível de uma pessoa comum na capital. Ele não tinha importância nenhuma. Tu pode ter o dinheiro que for, a reputação que for, desde que tu seja de um distrito baixo, tu não vai nem conseguir evitar que um filho teu literalmente vá pra morte. Então, quando os tributos chegam na capital, depois de uma viagem que é no mínimo conturbada, e daí por conturbada eu quero dizer que o Haymitch forma uma aliança com a Luelle, que é essa menina de 13 anos, que é tipo irmã dele, assim. A Maisie Lee desafia e dá um tapa na cara da Drusilla, que é aquela criatura. Pois então, todos eles são muito maltratados pelos pacificadores e o Plutarch entra no meio pra tentar apaziguar, trazendo um bolos de aniversário para o Haymitch, que obviamente é ignorado por todos porque ninguém consegue nem, tipo assim, é um cuspe na cara isso, né? Aí as pessoas começam a perceber o colar que o Haymitch tá usando, que é aquele acendedor que ele ganhou de presente de aniversário eu ia falar Lorena, da Lenora. Hi, Lorena! E daí ele começa a ficar até um pouco preocupado, porque ele imagina que as pessoas vão olhar para aquilo e vão perceber que é um acendedor, e isso daria para ele uma vantagem que seria injusta dentro da arena. Só que ao mesmo tempo, ele se toca que as pessoas nunca vão perceber lá, porque lá ninguém provavelmente nunca precisou fazer uma faísca para fazer fogo. Lá as pessoas têm isqueiro, têm fósforo, eles não perceberiam. Então as pessoas começam a ver aquilo como o token dele, como aquela coisa que os tributos podem levar, cada um deles pode levar de casa, né? A Katniss levou o tordo, ele levou
esse acendedor. E não só é uma coincidência que ele tá com esse colar de acendedor, tanto pela capa, no caso, né? Mas também pela simbologia de que são os eventos desse livro que literalmente acendem a faísca da Revolução. Então, assim, 24 anos depois que a Revolução vai tomar forma, mas é aqui nesse livro que ela realmente começa. É aqui que é o pontapé da Revolução. Eu vou pular um pouco da parte que eles chegam na capital, porque senão esse vídeo vai ter mais de 2 horas. Mais 2 pontos, tá? Que são muito importantes aqui e que vocês vão entender um pouco mais pra frente. Primeiro, o estilista do Distrito 12 é péssimo. Ele é um bosta. E aí vocês vão entender por que isso depois é importante. E 2, não existem mentores vivos do Distrito 12. Existia a Lucy Gray, no caso, que é aquela dos sapos hipersentes, só que, né, ela ficou desaparecida. Então, não tem. Ou seja, isso vai levar, essas 2 coisas vão levar a gente a encontrar muitas pessoas que a gente já conhece da trilogia original. Mas então, a gente segue pra cerimônia das carroças lá, aqueles negócios que eles são apresentados lá como tributo pra capital. Só que aí, eles estão nessa cerimônia com as carruagens. E nesse momento tem um acidente onde um dos cavalos da carruagem do Haymitch ali perde um pouco o controle, bate contra outra carruagem. E tanto o Haymitch quanto a Llewellyn são catapultados dali de cima e caem no chão. E quando o Haymitch recobra a consciência, ele percebe que ele tá todinho cheio de sangue. Ele pensa, bom, é melhor aqui do que na arena. É muito melhor isso aqui do que esquilos ou bichos raivosos, bombas ou espadas. Isso aqui é muito melhor. E aí ele percebe que o sangue não é dele. Quando ele olha pro lado, ele vê que a Llewellyn, que era a menina que é basicamente a irmã dele, que ele criou uma aliança pra proteger, bateu a cabeça e faleceu. Então ele olha pro lado, vê os pacificadores correndo em direção a ele, provavelmente pra tirar o corpo dali. Ele pega ela no colo, meio que por instinto, não quer que levem ela, não quer aceitar, e começa a correr na direção contrária. Só que aí ele se toca que ele tá correndo na direção do presidente Snow. Então ele sobe em cima de uma das carruagens, eles vão até lá na frente, ele deita o corpo da Llewellyn na frente do Snow e aplaude pra ele, tipo assim, parabéns, querido, tu conseguiu matar uma criança de 13 anos antes mesmo de entrar na arena. E vocês dizem que a Katniss que era afrontosa, né? Tudo bom. E daí a gente vê uma imagem do Haymitch no primeiro Jogos Vorazes, no filme, olhando pra baixo conforme as carruagens vão passando. E eu não sei se isso foi intencional quando o filme foi produzido, né? Se realmente foi colocado isso no roteiro. Mas o ator que fez o Haymitch conseguiu mostrar uma emoção muito bizarra que a gente nem sabia que tinha existido um por trás antes. Que é toda aquela dor, aquele trauma, não só dessa parte, imagina então de todo o resto. Mas ele não conseguia nem olhar para as carroças andando, para as carruagens andando, porque ele tinha medo de acontecer alguma coisa assim de novo e ele ter que lidar com aquilo de novo. Ou seja, antes mesmo dos jogos começarem, o Haymitch perdeu alguém muito próximo. Ele basicamente, foi que nem a Katniss perdendo a Rue, mas foi ele perdendo antes mesmo dos jogos começarem. E só piora, tá? Ladeira abaixo. Daí a gente vai pros treinamentos. E daí a gente vai retomar aquela coisa das conexões que eu tinha falado pra ti, tá? Eu comentei que não tinham mentores do Distrito 12. Tu te lembras? Pois então. Aí o que acontece quando não tem mentores do teu distrito? Vencedores de outros distritos vão ser mentores daquele. O que significa também que esses mentores não vão fazer nada pra te ajudar, porque eles não vão desgraçar o próprio distrito em nome de um outro distrito, tu concordas? Pois então. Só que aí começa a rolar umas faíscas, porque as 2 pessoas que vão ser mentoras do Haymitch é ninguém mais, ninguém menos do que a Wireless e a Mags. Foto aqui, fazendo um favor. Que são as 2 vencedoras que a gente vê lá no Em Chamas. Elas voltam na trilogia original, lá no Massacre Quaternário de 75 anos. Então a gente já conhece a Mags e a gente já conhece a Wireless. Só que nesse livro elas são mentoras do Haymitch. Inclusive aqui tem mais uma conexão que eu acho muito legal, que é lá no livro Em Chamas, quando acontece ali o Massacre Quaternário, o Haymitch pergunta pra Katniss quem que ela quer que seja aliada dela. E as primeiras pessoas que ela fala são a Mags e a Wireless. Por quê? Porque ela sabia que elas eram mentoras do Haymitch, que elas foram mentoras do Haymitch quando ele ganhou os Jogos Vorazes dele. Então é uma conexão legal também. Ah, tá. Então, eu vou falar muito pouco dos outros tributos, mas esse em específico eu quero dar uma luz pra ele bem grande aqui. A gente conhece o Emper do Distrito 5. Emper de Ampere mesmo, tá? Tipo, negócio de energia. Distrito 5.
O Emper é filho do Biri, que é o outro tributo lá do livro Em Chamas, que é muito amigo da Wireless e que é, então, ali um dos melhores amigos da Katniss na rebelião, né? E o que aconteceu? O Emper, que é o filho do Biri, o Biri, ele tentou sabotar um sistema lá, um ato meio rebelde, assim, ele já tava nessa vibe de rebelião, tá? E eles achavam que a capital não sabia. Só que quando o filho dele foi escolhido propositalmente para os jogos, ele sabia que a capital sabia sim, já tinha descoberto, e que isso era tipo um castigo. E não só esse foi o castigo, como o Biri também foi obrigado a ser o mentor do próprio filho, e ele foi disponibilizado com uma sala específica para que ele fosse observado e que ele fosse obrigado a assistir os jogos, ou seja, ele não só seria obrigado a treinar o filho dele como não morrer numa situação que ele já passou, como também ele teria que assistir a inevitável morte do filho. O que foi absurdamente triste pra mim, assim, foi uma das mortes mais doídas de todo o livro. Ainda considerando ainda mais que o Emper ele é um fofo, assim, ele é uma criança, gente, ele tem, acho que 12 anos, alguma coisa assim, acho que ele tem 12 anos, ele é uma criança e ele é, sabe aquelas crianças doce, um amorzinho, assim, inocente, muito inteligente, esse era ele. Então, depois disso, a gente vê uma dinâmica muito interessante rolar. A gente sabe que tem várias famílias que treinam os seus filhos para que eles se voluntariem para os jogos e assim consigam trazer riqueza para casa e que eles nunca mais, basicamente, precisem se preocupar com nada, porque a vida deles vai estar basicamente ganha, né? Então, esses tributos são chamados de carreiristas. E o que acontece? Esses carreiristas, eles geralmente formam um plano de se aliar entre eles e basicamente limpar a arena de todo o resto das pessoas, deixando só eles, que daí então realmente eles brigam até a morte. É uma estratégia muito burra, na minha opinião, mas aí também quem sou pra julgar, né? Enfim, daí a gente segue o baile com essa experiência do Amper tendo uma ideia, o filho do Biri, tendo uma ideia que é tipo assim: proporcionalmente, eles são mais suscetíveis a perder do que nós, concordas? Porque é 3-1. Então, assim, se nós, os não carreiristas, se a gente se unisse, a gente conseguia vencer eles com muita facilidade. Eles têm mais treinamento e mais força, sim, mas o restante dos tributos, eles teriam um fator muito determinante que é o desespero. E o desespero move muita coisa dentro do corpo humano. E mais números. Então, seria interessante, na visão do Emper, o restante dos tributos caçar os carreiristas ao invés do contrário, que é o que geralmente acontece, os carreiristas caçarem o resto. Então, assim, seriam 8 contra 40. Não teria muita chance deles ganharem, sabe? Talvez algumas mortes aconteceriam sim, mas a ideia do Amper tava realmente muito ok. E daí ele fala uma das frases mais icônicas do livro e que traz muito a ideia da Suzane com essa narrativa em si, que é algo tipo assim, tá? O restante dos distritos tem muito mais do que 3-1 com a capital. Por que nós não nos rebelamos? As pessoas agem como se as chances não estivessem ao nosso favor, mas eu consigo provar que estão sim. Então, aí vem a visão e de que da ideia de que os poucos controlam os muitos. E como? Por quê? Não faz sentido. Se a maioria das pessoas não tá satisfeita e contente e tem muito mais poder físico do que a minoria, né, que é os poucos lá, que controla elas, não faria muito sentido. Então, assim, Suzane, tu foi sensacional com esse menino. Tu tava falando por ele no livro que eu tô ligada. E esse plano do Amper, eles realmente tentam executar depois. Eles pegam todos os tributos e conseguem juntar, se eu não me engano, a maioria deles, não sei se são todos, tá? Mas conseguem juntar a grande maioria deles pra executar esse plano de verdade. Então, eles se aliaram todos os tributos contra todos os carreiristas. Esse plano, na minha opinião, é uma forma de testar uma rebelião dentro das arenas, que a Suzane tava tentando passar pra gente, né? A Suzane fez isso em Jogos Vorazes, fez isso Em Chamas, fez isso nos Sapos e Persentes, e isso torna esse livro aqui muito mais genial, porque aqui a rebelião é em grupo, meninas. Porque assim, os carreiristas representam a capital, e o restante dos tributos representam os distritos mais baixos. Então aqui a gente vê realmente todas as possibilidades disso dar certo ou não, e relacionar isso com o Panem, porque no restante dos livros era uma coisa mais assim, vai ser eu contra o sistema, e aqui vai ser nós vamos todos contra a capital, entendeu? Aí o Haymitch concorda em fazer parte disso, e aí quando eles estão voltando pro hotel, casa,
enfim, do treinamento, a Van para no meio do caminho, obriga o Hamlet a sair, e aí ele é forçado pra ir pra casa do Plutarch. Eu fiquei tão confusa quanto vocês, e quanto o Hamlet também, ficou todo mundo muito confuso, calma. Só que a gente se depara com o Snow, que também tá muito mal, tá doentérrimo, por sinal, porque ele ingeriu aquele veneno doideira lá com ele, depois o antídoto e etc, pra matar a pessoa que fez lá o desfile das carruagens. E aí lá eles entregam uma Luella falsa pro Hamlet. Calma, deixa eu explicar. Foi isso que tu ouviu, tá? É uma Luella falsa. É uma menina de 13 anos, com características físicas parecidas com a Luella, que eles torturaram tanto a ponto dela não lembrar absolutamente nada da história dela, quem ela é, nada. Eles colocaram um ponto no ouvido dela para que eles possam falar o que ela vai falar. E pra fechar, cerejinha em cima do bolo, eles fizeram uma porrada de cirurgia plástica na menina pra ela ficar idêntica a Luella. O Hamlet, inclusive, fala no livro que a não ser que tu fosse muito próximo ou da família dela, provavelmente tu não saberia dizer a diferença. Só que aí, o que eles falam, né, o que o Snow fala pro Hamlet? Que eles vão colocar a Luella na arena, vão falar que ela não morreu ali no desfile, ela só bateu a cabeça, mas ela tá bem. Ela tá um pouco fora de si por causa da batida na cabeça, então por isso que ela também não tá agindo como ela mesma, mas ela não tá tão mal a ponto de não ir pra arena. E assim, manter o nível. Só que o Snow se sentiu muito desafiado quando o Hamlet foi lá e colocou o corpo da Luella em cima ali e bateu palma pra ele. Então o Snow, com toda a sua escrotice, digamos assim, fala um negócio para o Hamlet que ele fala assim, tu não vai sobreviver na arena, até porque eu não vou permitir que tu sobreviva, mas se tu pegar essa menina aqui, que é a Luella agora, levar ela pra arena, tratar ela como se fosse a Luella, proteger ela como se fosse a Luella, e aí então, né, continuar jogando certo até a tua inevitável morte, eu não mato tua família e as pessoas que tu ama. E aí o Hamlet olha pro Snow, olha pra menina que ele nunca viu na vida e fala, bora, fingiu, né? É isso aí, guris, é nóis, bora. Porque ele já tá conformado que ele vai morrer, entendeu? Ele já está conformado. O objetivo dele agora é proteger a family. Então ele volta lá pro hotel lá e aí os tributos do Distrito 12 basicamente estão treinando de como ficar de tocaia, assim, tipo, ficar acordado em turnos durante a noite, o que eu particularmente também acho que é uma burrada imensa, porque eles precisam armazenar o máximo de energia que eles conseguirem pro dia realmente que a matança vier. Só que nesse ponto eu meio que entendi o porquê que a Suzanne Collins fez isso, porque no meio da noite o Beatty e a Wireless, eles cortam a energia do prédio, desligando então todas as escutas, câmeras, luzes, tudo, para conseguir entrar e falar um plano para o Hamlet. Eles chamam o Hamlet e falam o plano para o Hamlet. E o plano é o seguinte, é sabotar os jogos. O Beatty quer que ele descubra de onde vêm os bichos lá de dentro, porque tem aqueles bichos modificados geneticamente, né? Ele quer que ele descubra de onde que vêm esses bichos. Entre lá, tipo, descubra por onde eles vêm, por onde eles saem, entendeu? Tipo, tem uma caverna, os bichos saem por aqui, ele quer que ele entre aqui. Vá para o norte, porque no extremo norte da arena é onde tem um enorme tanque de água. Ele precisa explodir esse tanque de água, porque essa água vai cair na parte subterrânea da arena, que é onde fica a parte elétrica, dando assim um curto-circuito e, portanto, carregando a arena e acabando os jogos. Esse é o plano deles. Então, o propósito disso é mostrar que os jogos vorazes não são inevitáveis. Os rebeldes desse livro, eles ainda não estão no nível da trilogia original ali, onde eles realmente fazem os ataques, os resgates. Nesse livro, eles estão simplesmente tentando mostrar para as pessoas que os jogos são sim evitáveis e que então, por serem evitáveis, também podem ser descartáveis. Então, assim, se as pessoas vissem que ele é evitável, eles se uniriam para lutar contra a opressão que a capital coloca neles. Enquanto isso, a capital entende que isso pode acontecer, então entra todo o lance da propaganda para realmente fazer as pessoas pensarem que é inevitável, que é necessário e que sem isso Panem cairia em uma desordem inteira. Tanto que por todo o livro a gente vê referências, e é um tema muito recorrente, os cartazes espalhados pelos cantos que diz que jogos vorazes são paz, porque paz sem capital não existe, porque etc e tal. Então, é isso. E daí a gente passa um pouco para as notas de sobrevivência, que são aqueles testes lá que eles fazem, né, durante o treinamento. Então, nas notas de chance de sobrevivência, o Hamlet ganha 1. E ele ganha essa nota porque o Snow não quer que ele ganhe patrocinadores e quer que vejam ele como um alvo muito fácil, como alguém que não é ameaçador.
porque ele não é pra ser, ele é pra morrer. Só que isso é meio que um tiro pela culatra, porque as pessoas se dividem em ficar muito curiosas do porquê que ele conseguiu 1, sendo que ninguém nunca na história tirou 1, e ao mesmo tempo a outra porção das pessoas fica assim, certeza que ele tirou 1 porque ele irritou os pacificadores. O que faz dele um sensacional, faz ele parecer muito mais forte do que qualquer outro jogador, porque, tipo assim, irritar os criadores e os pacificadores é extremamente difícil. E daí depois vem as entrevistas dos tributos. Aqui também a gente vê o lance que o estilista do Distrito 12, ele realmente é muito péssimo. E aí a gente vai voltar com aquelas conexões que eu te falei. O que faz com que a Elfie, sim, a nossa amada Elfie, ela vem aqui ajudar os tributos. Ela, então, tira o estilista, fica no lugar do estilista do 12 e ela começa a ser a estilista do Distrito 12, entendeu? E também lá pro final, a gente também sabe que ela substitui a Drusilla lá como apresentadora oficial do Distrito 12, né, pelos próximos 24 anos até então, quando rola lá as treta com a Katniss e o Peeta e etc. Aí o Plutarque chega ali, no lugar das entrevistas, e convence todo mundo do Distrito 12, inclusive a Elfie, os mentores, etc., que esses tributos do Distrito 12 não receberam nenhuma visibilidade louvável diante das telas. E que agora que eles estavam devidamente arrumados e apresentáveis, ele queria fazer algumas filmagens, algumas fotos promocionais na casa dele. E aí todo mundo aceita, só que, obviamente, quando eles chegam lá, é um grande esquema para que o Plutarque consiga puxar o Haymitch de lado e conversar com o Haymitch e para falar para ele que ele é de confiança, que o Haymitch pode confiar nele e que ele é um aliado da rebelião. Só que o Haymitch também é inseguro. Então o Plutarque faz uma coisa que, assim, quebra o Haymitch no meio. Ele entrega um telefone pro Haymitch, o Haymitch pega esse telefone, coloca na orelha e é a Lenora Dove, o amor da vida dele. Ali o Haymitch percebe que ele realmente consegue confiar no Plutarque, porque se o Plutarque fosse pego fazendo qualquer coisa assim, ele ia estar numa encrenca que não ia estar descrita. Então, assim, ele realmente começa a confiar no Plutarque. E aí é quando, inclusive, gente, essa ligação, ela quebrou meu coração em 1 bilhão de pedacinhos. Não foi 1 milhão, foi 1 bilhão de pedacinhos. Eu chorei como se eu estivesse na ligação com o Voz do Além, como se eu estivesse falando com ele sobre a mesma coisa e o mesmo tópico e a mesma situação. É muito dolorido, é muito, imensamente dolorido. Mas ali o Plutarque puxa o Haymitch, então, consegue a confiança dele e fala: seguinte, na arena tem tipo esse canteiro de flor, assim, que em inglês é flower bed. A tradução livre seria cama de flor, mas não é bem isso. Tá tipo um canteiro. E é dali que vem as coisas que saem e entram da arena. Então, é por ali que ele tem que achar. E ele também fala que é isso que ele tem que procurar, né, pra conseguir entrar ali. Ele também fala que o norte da arena é o mesmo norte da vida real. Ou seja, se tu tá se orientando pelo sol pra descobrir onde é que é o norte, ele na arena vai ser idêntico ao da vida real. Então não precisa se preocupar que tu vai achar o norte pra então conseguir achar o tanque lá de água, tá? Então agora ele já sabe que o tanque de água fica no norte da arena e ele sabe como a entrada disso vai ser. Então o plano em si fica muito mais fácil. Daí ele fala pro resto dos tributos que ele não pode, o Haymitch, né, fala pro resto dos tributos ali que ele não pode ir com eles contra o plano dos carreiristas, porque ele seria um risco sendo nota 1. E aí a galera fica meio decepcionada, porque ele falaria tipo, não, porque eu vou ser, a capital tá me perseguindo, eles não querem que eu sobreviva, então vai ser mais risco pra vocês. Ele sabe que não é esse o motivo, ele sabe que o motivo ele precisa encontrar esse tanque da água, então enquanto eles estão ocupados ali fazendo isso, ele precisa encontrar o tanque d'água de uma vez. O Emper também vai ajudar nesse plano, porque ele é filho do Beetee, então ele é meio que essencial pra esse plano, obviamente, porque o Beetee não quer ver ele no meio de uma briga, de uma guerra, né, possivelmente morte, mas o resto das pessoas não sabe de absolutamente nada, estão completamente no escuro. E daí vem uma cena que não me bateu no início, tá? Mas que eu fui por objetivo de pesquisa mesmo, assistir alguns vídeos da análise psicológica desse livro. Tem 2 canais de terapia que eu assisto muito, que falam muito sobre livros. E essa menina que falou isso me marcou muito, porque eu não tinha percebido, peço perdão. Mas ela falou assim, ó, nas entrevistas que eles fazem com o César Flickerman, porque é o César Flickerman o mesmo que entrevista a Katniss e o Peeta também é o mesmo que entrevista eles aqui, ele tá fazendo uma piada com o carreirista do Distrito 1. E o Haymitch pensa consigo que essa é a forma mais fácil de tornar uma pessoa fraca. Se uma pessoa está acostumada a ter poder, a ter força e ser visto como uma ameaça, fazer ela virar motivo de risada é uma forma muito fácil de tirar esse poder dela. Por isso, a maior
parte das pessoas que é motivo de risada, ela entra num pânico muito grande, porque ela não tá acostumada a ser vista assim. Eu achei isso muito interessante, eu decidi colocar aqui no vídeo mesmo não tendo visto isso na leitura. Daí a gente finalmente chega nos jogos. Os jogos, com certeza, são uma parte muito essencial do livro, mas, bizarramente, é a parte que menos importa pra mensagem que a Suzanne Collins quis passar com esse livro. Pra mim, foi uma das partes mais fáceis de ler, de longe, assim. É muito fácil e fluido. É tão fácil e fluido que eu quase esqueci o que acontecia no final. E cada vez que eu lembrava, vinha outra facada no peito. Então, eu meio que, tipo, desconectava do que eu lembrava e aí lembrava e aí aquilo batia de novo. Aquele luto, aquela tristeza. O Haymitch realmente consegue explodir o tanque de água, só que não acaba com a arena, só danifica, porque tem um gerador, e esse gerador consegue sustentar. Ela danifica com certeza ali a arena, mas não destrói ela a ponto de terem que cancelar os jogos. E daí, quando ele volta pra arena, quando ele sai ali do canteiro, ele vê que o Whemper foi morto. E ele foi morto de uma das piores formas possíveis, não foi uma pessoa que matou ele, e sim, ali a galera da capital fez um monte de esquilos, basicamente esfolarem ele vivo e comerem a carne dele até o osso. Então eu fico imaginando o Beatty sendo forçado a assistir isso em uma sala com um telão gigante, vendo o filho dele falecer. Ai, olha, sério, pra mim foi uma das cenas mais dolorosas isso aqui, porque... Enfim, eu vou passar. O Haymitch pensa que o gerador que tá segurando a arena em pé, então ele torna a missão da vida dele destruir esse gerador. Porque assim, em algum momento ele faz uma aliança com a Maisie Lee, a menina lá do Distrito 12 também, mas ela também morre. Enfim, aí começa uma matança imensa, muito, muito grande mesmo, só que ele já sabe que ele vai morrer. Então, tipo, ele tá meio cagando, assim, ele só quer destruir a arena de uma vez, sabe? Ele tá muito machucado, ele acha que não vai nem conseguir destruir a coisa, mas ele consegue terminar de montar a bomba. Enquanto isso, sobra só ele e uma outra menina que, se eu não me engano, é uma carreirista do 1, se eu não me engano. E daí eles entram numa briga, só que o Haymitch não consegue nem brigar, porque ele tá cortado aqui, assim, ele tá muito debilitado, machucado mesmo, e ele só quer terminar a bomba pra jogar no gerador. E essa menina, eles estão, tipo, na beirada da arena, digamos assim, que é onde fica o gerador. E essa menina joga um machado. Só que como a arena estava levemente danificada e um pouco problemática, e como é uma arena criada digitalmente, entre aspas, muitas aspas, o machado que ela joga pega no campo magnético e o Haymitch vê isso. Então ele abaixa e o machado volta e acerta ela na cabeça, matando ela instantaneamente, assim fazendo o Haymitch vencedor dos Jogos Vorazes do Massacre Quaternário. Então ele consegue realmente terminar a bomba e jogar no... Ai, coceira! E jogar no gerador. Ele fecha os olhos e fica esperando pra morrer. E essa cena do campo magnético do machado, a gente vê no livro Em Chamas, quando eles fazem um recap de como que o Haymitch foi campeão usando a arena a favor dele. Inclusive foi depois dessa edição que foi proibido, é uma das regras agora, não poder mais usar a arena como vantagem própria. Ele fica esperando morrer, basicamente, porque ele não poderia sobreviver, né? Só que aí vem os pacificadores, salvam ele, mesmo todo cortado lá, enfim, porque ele é o ganhador do Massacre Quaternário, e aí ele vai ali fazer um passeio de carro, mostrar que ele é o vencedor antes de voltar pra casa. E daí nessa parte eu fiquei assim, não, eu não quero que ele volte pra casa, eu não quero. E daí, porque eu sei o que vai acontecer. Porque antes mesmo dele chegar, e daí é a parte que a gente já sabe da trilogia original, antes mesmo dele chegar, ele recebe a notícia de que a mãe e o irmão dele foram mortos num incêndio acidental. Que de acidental a gente sabe que não tem nada, porque foi o filho da puta do Snow, né? Então, assim, eu acho que por isso que a despedida dele foi muito triste pra mim. Porque eles foram se despedir do Haymitch, não o Haymitch foi se despedir deles. Quem tava indo pra morte era o Haymitch, não era eles. E aí o Haymitch sobrevive e quem não sobrevive é a família dele. Sendo que ele deveria ter morrido na arena para que a família dele pudesse sobreviver. Então ali é um caos. E daí, então, depois disso, ele vai ver a Lenora Dove, que é o amor da vida dele, para descobrir, então, que ela também já foi morta com jujubas, que eram o docinho favorito dela, envenenadas pela capital. O mesmo veneno que o Snow usa lá pra matar a galera, ele usou pra matar a Lenora Dove. Ou seja, o Haymitch perdeu todo mundo que ele amava. Além disso, ele recebeu uma grande mensagem do Snow falando pra ele que se ele ia matar qualquer um que se aproximasse dele. Então, assim,
a gente já sabia disso. E daí ele vai procurar, então, pelo túmulo da Lenora Dove, porque o bando tem esse costume de enterrar as pessoas em lugares significativos. E aí, quando ele chega, ele fica meio procurando, meio perdido, e aí é onde a gente vê o Bardock, se eu não me engano esse é o nome dele, tá? Que, por sinal, é o melhor amigo do Haymitch e pai da Katniss. Pois é, a gente conhece o pai da Katniss e a mãe da Katniss nesse livro, porque eles estão recém se apaixonando, a Astrid e ele, tudo bom? Mas o Bardock sabe aonde que tá, né, a Lenora, então leva ele pra lá, e lá ele acha 3 lápides que tem os seguintes nomes: Lenora Dove, Lucy Gray e Mount Ivory. Então a gente sabe que todo mundo do bando é nomeado a partir de poemas ou baladas e tal. A Lenora é dado a partir do poema do Corvo, de Edgar Allan Poe. Então, nessa parte a gente vê muitas passagens ali do Corvo, mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Existem daí muitas terapias, tudo bom, muitas teorias de que a Lucy Gray seria mãe da Lenora Dove. É impossível, gente. Cronologicamente, é impossível. A não ser que a Lenora tenha fugido, que a Lucy Gray tenha fugido, voltado, tido a filha e morrido no parto. Aí pode ser. Mas eu prefiro pensar realmente que ela ficou desaparecida pra todo um sempre, e aquilo ali é só uma lápide que eles fizeram em homenagem a ela. E não que ela se infiltrou e ficou ali escondida, meio que tipo, que ela tava bem ali embaixo do nariz do Snow, disfarçada. Então existem várias teorias. Eu ainda acho que ela é filha da Mount Ivory, mas isso fica para outro vídeo que é só de teorias. Voltando para Edgar Allan Poe do Corvo, a gente nessa parte lê muitas passagens do Corvo nessa parte do livro, tá? E esse texto do Edgar Allan Poe, ele é um texto sobre tragédia, sobre luto, sobre perda. O nosso narrador, ele acaba de perder o amor da vida dele, que se chama Lenore, e ele é visitado por um corvo que fica repetindo nunca mais, nevermore, né? E isso lentamente vai tirando a sanidade do homem, vai levando ele à loucura, assim. Então, o paralelo, de novo, com o Haymitch é inegável, sabe? É bizarro. E daí, eventualmente, o Haymitch assiste os jogos dele, já depois, né, tipo num recap, assim, e vê como tudo foi editado de uma forma completamente absurda. Então, a gente vê o que o Haymitch passou pelos olhos dele, e aí depois o que a Capital mostra para as pessoas. Que é essa diferença absurda de... O que a Capital mostrou para as pessoas é que ele era um guerreiro absurdamente talentoso, que fez de tudo para sobreviver e que usou a própria arena contra a participante, usando a inteligência, quando na verdade, na maioria das vezes, ele foi ou muito azarado ou muito sortudo. Então, é assim que acaba, tá? A sessão de spoilers acaba aqui. Vamos para considerações finais. Em Jogos Vorazes, trilogia original, a gente tinha um motivador de saber que a Katniss ia sobreviver, porque ela tinha a magia do roteiro ao lado dela, né? E a gente também sabe que ela fez de tudo pra família dela ficar viva. Assim, tinha muito mais o lance da Suzanne Collins querer escrever um livro que fosse brutal, mas que também com essa violência que pudesse ser mostrada para um público mais juvenil, incentivando já a pensar sobre as massas, né? Em A Cantiga de Sapos e Persentes, a gente vê a Lucy Gray realmente fazendo história e sendo a pura visão da assombração do Snow, mas a gente vê o livro pela visão do Snow. Então a gente já sabe que ele vai virar presidente e que ele é bem sucedido nas tarefas dele, etc. Esse livro aqui não tem esperança nenhuma. Tu já sabe o que vai acontecer, tu já sabe que isso vai te dilacerar, tu já sabe o final da história, o que torna o livro tão mais difícil e agoniante, assim, e genial, pra ser bem sincera, tá? A Suzanne Collins fez história com esse livro. Pra mim, foi o melhor livro de todos da série. E olha que pra mim é difícil falar isso. Verdade ou não é verdade, Voz do Além? Verdade. Tá de prova. A história, ela é como todos os outros livros, tá? É muito fluida, é muito fácil de ler, mas ao mesmo tempo ela te pega muito desprevenido. Ela te prende, te mantém naquela emoção pelo máximo de tempo que ela consegue. E foi muito impressionante, pra ser sincera, que a Suzanne Collins conseguiu me prender numa história de uma forma tão intensa, mesmo já sabendo o background da pessoa e sabendo o que ia acontecer no final, porque podia ser que teriam partes que eu só quisesse, tipo, passar as páginas pra ver, o desenrolar da coisa, mas não, todas as cenas do livro me prenderam
muito forte. O lance todo da propaganda no livro é muito sutil. É tipo um tapa com luva de pelica, assim. Tem um momento que o Plutarco fala sobre como essa propaganda também beneficia os tributos, eles sofrendo e sendo colocados como mártires, fazem com que o público sinta essa onda de afeto e queiram proteger eles, assim, patrocinando e apoiando os participantes. E o Plutarco não é burro, ele é assistente do Distrito 12, e aqui a gente já vê muitos indícios da rebelião que aconteceria daqui a muitos anos em Jogos Vorazes. Enquanto a Katniss não é a escolhida que a gente tá tão acostumado a falar, porque assim, existem, né, tipo, o Harry Potter é o escolhido. A Katniss não é escolhida, ela só é, e a gente vê muito claro isso nesse livro, ela só é a imagem perfeita, no momento perfeito, em que já tá tudo montado e esquematizado, porque o Haymitch começou a história toda desafiando o Snow diretamente. Por isso também a gente vê muitos paralelos entre eles. É bizarramente bom. E é bom lembrar também que demoram 24 anos para que a rebelião realmente comece a andar de verdade. Porque até então já tinha-se uma ideia de rebelião, mas ninguém tinha coragem. Aí o Haymitch foi lá e deu o pontapé no negócio. E aí o plano começou a girar com o Plutarch, com o Beatty, com o iWireless, e aí a coisa começou a acontecer. Uma coisa que eu particularmente achei muito genial foram os easter eggs que a autora deixou no meio do livro, porque conecta tudo de uma forma tão perfeita. Então, tipo, eu quero fazer um vídeo só disso, porque realmente é surpreendente o quanto esse livro, ele se conecta com todos os outros. E depois de 15 anos da trilogia original, ela conseguiu escrever um livro extremamente coerente e que te deixa com uma pulga atrás da orelha em todas as oportunidades possíveis para tu realmente pensar assim, poxa, mas eu vi isso lá, ou eu vi isso aqui, ou na verdade isso é uma teoria, ou faz sentido porque eu tenho que fazer a matemática do tempo, porque não sei o que, e realmente eu acho que isso acontece principalmente com a trilogia original de Conexões, porque ele é muito mais próximo em questão de tempo da trilogia original do que a canção de Sapos e Percentes, sabe? Então a gente entende o porquê do Haymitch agir no futuro da forma que ele age. Ele não se sente confortável com o Peeta, porque o Peeta lembra quem ele costumava ser antes dos jogos. A Katniss é a visão do que ele já foi e ele meio que tenta levar ela para um caminho que não acabe como ele. Ele afasta todo mundo porque ele não quer amar ninguém e arriscar essas pessoas. Ele é um alcoólatra porque ele aprendeu a fazer álcool desde muito cedo e ele precisava de alguma forma afogar todos os sentimentos de ser completamente violentado sozinho. Então é um livro que fala muito mais sobre a rebelião, ele fala muito sobre política, sobre governo, e é aquele livro que ele vai pra alma e volta, sabe? Aquele livro que bate e ele fica dentro de ti. É doloroso, é bonito, é necessário. Eu recomendo esse livro demais. Definitivamente ele é o meu favorito da série e eu espero, por favor, Deus Senhor, ouça-me aqui rapidão, que a adaptação seja pelo menos tão boa quanto a da trilogia oficial. Da trilogia original, perdão. Pelo menos. Eu preciso de água. Muito obrigada por ter assistido até aqui, se tu ficou até aqui, porque o vídeo é um pouquinho longo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os teus amiguinhos, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque, lembrando de novo, é de graça, tá? Se vocês querem ver mais vídeos nesse estilo, principalmente mais vídeos sobre Jogos Vorazes, que é uma série que eu tenho muita vontade de trazer aqui de volta, por favor, comenta aqui embaixo pra eu poder saber e trazer esses vídeos aqui pra vocês. Um grande beijo no teu coração, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!